Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite, saudar o movimento Pensar Odivelas. Tenho muito prazer em ter correspondido ao convite. Gostava de saudar de uma forma muito particular o movimento Pensar Odivelas por vários aspectos. O primeiro, pela nobreza dos valores. Em segundo lugar, pelo alcance também dos objetivos. E em terceiro lugar, pela capacidade de fazer e vencer. Quero deixar uma palavra muito especial, permitam-me, ao Miguel Chara Brasil, e também gostava de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao José Luís Costa. Deixo também, tenho muito gosto, partilho esta satisfação com os colegas de mesa, oradores e moderadora. Tenho muito gosto em estar aqui. Eu gostaria de começar por falar-vos do nosso contexto e também daquilo que esse contexto implica nos desafios que Portugal tem. Relativamente ao contexto internacional, nós temos uma crise na União Europeia, temos uma crise que é de facto internacional, mas não é mundial. E isso deve-nos fazer também pensar um pouco sobre os nossos desafios e sobre o nosso posicionamento e sobre o momento da curva do ponto de vista da história humana em que nos encontramos. Além, como disse muito bem o Miguel, além da crise económica, que tem uma dimensão na União, da União Monetária e também financeira, há também uma crise de liderança. E essa crise de liderança, fundamentalmente, teve na sua gênese uma crise de valores. Portanto, a meu ver, não é possível ultrapassarmos esta crise sem entendermos que o motivo que a disputou foram os valores, foram os nossos referenciais, fomos nós todos. Perdemos o referencial dos valores e daquilo que era realmente importante. E, portanto, isso provocou desequilíbrios, que evidentemente tiveram efeitos do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista relacional. E só entendendo a gênese que nos levou até aqui é que seremos capazes de dar a volta. Evidentemente, eu não tenho dúvidas nenhumas que somos capazes de fazer e de vencer. Este é um bom exemplo disso. Mas ainda neste contexto internacional, gostava que também procurássemos olhar para duas variáveis muito relevantes. O Ocidente e o Oriente. 21 países, que são aqueles que constituem o eixo do Ásia-Pacífico, são 21 países, correspondem a 60% da população mundial. Esses 21 países produzem, ou geram, cerca de 50%, cerca de 60% do produto interno bruto mundial. Desses 21, 7 países estarão no top 10 das economias mais desenvolvidas em 2025. O crescimento económico anual médio destes 21 países é quase 5%. Se nós olharmos para a União Europeia, nós estamos com crescimentos na casa dos 1,5%, 1%, e, portanto, há aqui um diferencial muito relevante que nos deve também interpelar. E, obviamente, devemos ligar este contexto dos valores também a esta realidade, também a estes resultados. Há pouco tivemos aqui uma explanação com uma perspectiva histórica interessantíssima e talvez não seja desajustado procurarmos nessas sementes também a razão explicativa para tantos séculos ainda não termos atingido uma estabilidade económica e financeira. Relativamente à construção de novas competências, novos conhecimentos, novas capacidades de inovar e de transformar, o que nós temos atualmente como modelos de referência para o futuro, as melhores universidades a nível mundial, hoje e nos próximos anos, estão centradas na região asiática. Portanto, dito isto, em termos de contexto internacional, é necessário também contextualizar o seguinte: em nível da União Europeia, nós temos, por um lado, um sentido de perda de representatividade e de soberania. E existe também um sentido de perda de democracia, de liberdade e de cidadania. E existe um sentido de perda de história. Existe um sentido de perda de identidade e de cultura coletiva. Talvez por estas jornadas de empreendedorismo estarem centradas em Dom Dinis, vale a pena também referir
as ações várias, eu não sou especialista, que foram desenvolvidas neste domínio para recuperar a identidade. E eu falo nestes sentidos de perda sem querer provocar nenhum tipo de turbulência ou instabilidade. Eu falo nesses sentidos de perda porque nós hoje estamos, do ponto de vista da história humana, num momento de viragem absolutamente importante, absolutamente capital. É maior esta transformação do que foi a transformação do homem no contexto do Renascimento. Porque, por um lado, temos um projeto europeu que tem que ter perspectiva, tem que ter profundidade e tem que ter tempo, porque mistura muitas culturas, muitas histórias, muitas economias, muitos valores, muitas atitudes de fazer e vencer de forma diferente. Tal como o Miguel explicou, talvez para a académica seja muito mais importante ganhar a taça do que para o Real ganhar a Liga Europeia, por exemplo. É neste contexto de múltiplas vontades, diferentes mentalidades e culturas que nós vivemos hoje. Mas, por outro lado, temos uma pressão imediatista dos mercados. E estas contextualizações não são fáceis, estes equilíbrios não são fáceis. Temos, por outro lado, a compressão de 8 séculos ou 9 séculos que muitos países têm, da sua história, da sua identidade, dos seus reinados, das suas gerações, comprimidos para 30 ou 35 anos, que é o tempo que tem a União Europeia. Portanto, evidentemente estes movimentos não se podem fazer, reparem, não passou mais do que uma geração. Ainda não passou uma geração. Portanto, provavelmente até seria expectável que entrássemos em crise. Agora, temos que nos agarrar a tudo o que temos pela base, e na base temos os nossos valores. E começando por aí, conseguimos construir. Conseguimos construir com conhecimento, conseguimos construir com atitude, conseguimos construir com projetos, conseguimos construir com audácia e com coragem, conseguimos construir sem medo de falhar, porque o falhando-se faz parte do processo de aprendizagem e junta-nos cada vez mais próximos às nossas metas. Mas neste contexto, só para finalizar, temos ainda, evidentemente, um gap muito importante, uma diferença muito importante do ponto de vista de modelos decisionais. Os modelos de governance do BCE, do FMI, do Parlamento Europeu, todos eles estão desajustados, todos eles precisam de maturar. Isto não é uma crítica negativa, faz parte. Temos é que identificar este processo de transformação e temos que definir objetivos muito claros. Em relação a Portugal, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Eu acho que o paradigma do crescimento económico contínuo desapareceu. Reparem que, do ponto de vista de distribuição, otimização e gestão de recursos, como eu disse há pouco, entre o Ocidente e o Oriente, há o diferencial económico que vos falei e o crescimento que vos falei. Portanto, este paradigma do crescimento económico contínuo não vem mais, está ultrapassado. Nós temos um problema sério do ponto de vista de financiamento da economia, corte no crédito, ativos sem liquidez, ausência de garantias bancárias. Há uma clara transformação daquilo que era considerado como parte integrante de motor para projetos inovadores, para projetos de empreendedorismo. O capital garantido está a transformar-se num capital de risco, porque claramente há estes problemas do ponto de vista de liquidez e do ponto de vista de garantias ao nível do crédito. E o modelo que temos atual de gestão e de criação de recursos e de valor está falido. Está falido porque se centra exclusivamente nos cortes dos custos. Se centra na redução do custo e não dá importância ou não releva a diferenciação e o valor. Quando só olhamos para como conseguimos fazer o que sabemos fazer de uma forma mais barata, evidentemente a prazo perdemos competitividade. Temos que alterar o paradigma. Isto é o que Portugal está a fazer, ou está a procurar fazer, mas tem que ser ainda mais lesto. Temos desequilíbrios do ponto de vista macroeconómico fortíssimos. Por exemplo, a taxa de desemprego neste momento atinge os 15%, cerca de 27,5% destes 15%, estamos a falar de jovens que são mestres, ou são licenciados, ou são doutorados. Vejam qual é que é a falência, por exemplo, comparativamente, se tivéssemos em consideração os ensinamentos que nos trouxe aqui a nossa convidada historiadora sobre o Dom Dinis, o que é a falência do investimento de décadas que um país faz na juventude para deixá-la bem, para dotá-la de capacidades de conhecimento, e 27,5%
destes 15%, que é um número elevadíssimo de desempregados, são jovens, têm estas capacidades e que não estão a ser aproveitadas. São talentos à mão de semear. Temos que nos centrar nesse aspecto como vantagem competitiva que Portugal tem para dar a volta. Baixa eficiência de investimento. Portugal tem 1% quando se compara a variação do produto interno bruto com a variação de investimento, apenas tem uma taxa de 1%. Isto compara com 36% na Alemanha e com 23% no Reino Unido. Reparem que, do ponto de vista, ao nível das universidades, eu sou professor universitário, os gastos públicos e privados no ensino superior cresceram 1/3, cresceram 33% entre 2000 e 2008. O número de artigos publicados, em termos de investigação científica, multiplicou-se 1,8 vezes, quase 2 vezes. Mas, paradoxalmente, as citações cresceram 13%. O que significa que nós temos que ser mais exigentes na investigação que estamos a fazer. Significa que nós temos que aproximar as universidades também das empresas. Significa que nós temos que ter a capacidade de fazer investigação aplicada que ajude a desenvolver inovação e que, com empresas, faça comercialização de inovação. É muito óbvio o desafio de transformar este número de patentes, de 71 patentes neste período, em algo muito mais concreto, que catapulte a inovação das nossas empresas, das nossas PMEs, que sirva para exportar e que sirva sobretudo para que tenhamos a possibilidade, dentro daquele contexto regional que vos falei há pouco, de avançarmos para mercados como o brasileiro, como o africano, como o asiático, etc. Ao nível do financiamento, fazemos uma revolução a este nível. Temos vários programas. Algumas coisas estão a ser lançadas agora pelo Governo, temos muita coisa aqui a melhorar. Na parte do FCT, na parte do CREM, na parte do COTEC, etc, etc, etc. Em termos de linhas gerais, esta é uma análise diagnóstica que eu gostava de fazer. A analogia entre um rio e um barco que nos está a levar para as descobertas, ou que nós queremos descobrir, não é? Para fazer e vencer, e que tem tantas rochas que estão escondidas. Estas rochas correspondem a um estudo que foi feito, está publicado pelo IAPMEI e por outras instituições, e são as empresas, são startups como a Science4U e como outras também, que passam por este ecossistema e têm que sobreviver por isto, com problemas sérios do ponto de vista burocrático, com problemas sérios do ponto de vista de acesso a capital, com problemas importantes do ponto de vista de transferência de tecnologia de universidades para o mercado, com problemas a nível da incubação. Estou muito a par de muito boas iniciativas que estão a fazer nestes domínios, mas nós temos que ganhar a massa crítica e isso ainda não o fizemos. Estas são as prioridades. Este é o desafio, é passarmos, portanto, uma aposta clara. Não é possível resolver o desemprego, nem é possível aumentarmos as nossas capacidades e a nossa competitividade para exportarmos e entrarmos noutros mercados se não formos capazes de alterar o paradigma da nossa centralização do custo para a criação de valor e para a partilha de valor. Esta questão da partilha é fundamental para termos sustentabilidade e para incorporarmos os valores no nosso modelo económico e social. Relativamente a este desafio é necessário também, e este movimento Pensar Odivelas penso que é um ótimo exemplo disto, relembrar e reforçar o papel que a sociedade civil pode ter entre a atividade empreendedora e também algum contexto que é gerado a nível do próprio Estado, do modelo das políticas económicas, das medidas, etc. Eu gostava de deixar aqui uma analogia que é assim: imaginem o que é cada um de vocês, se cada um de vocês estivesse isoladamente a tentar percorrer a Avenida da Liberdade e essa estivesse cheia de pessoas, todas paradas, e vocês quisessem correr a Avenida da Liberdade o mais depressa possível, possivelmente não seriam capazes, não seriam bem-sucedidos, se ficariam altamente cansados e morreriam nessa missão. Teriam insucesso, não venciam. Agora imaginem o oposto. Vocês estão parados e que toda a gente está a correr na Avenida da Liberdade. Provavelmente seriam esmagados, provavelmente ficariam feridos ou até poderiam morrer. É nesta alteração contextual que eu acho que é relevante o desenho e o desenvolvimento de políticas por parte do Governo, e é muito relevante também o papel que a sociedade civil pode e deve ter enquanto líder inovadora do ponto de vista relacional, social
enquanto líder também, enquanto motivadora e agregadora de capacidades e enquanto transformadora de desafios. Portugal, se tiver uma perspectiva de desenvolvimento e empreendedorismo local, regional e interregional, tem a capacidade de aumentar o índice de atratividade económica das regiões. É importante refocar a inovação e o empreendedorismo ao nível regional. É importante identificar, região a região, as capacidades, as competências, as vantagens competitivas naturais de cada uma. Por exemplo, é importante centrar, a título de exemplo, a componente do mar, por exemplo, ao nível da nossa costa algarvia, por exemplo, a nossa plataforma natural de Leixões, do Porto Natural, plataforma enquanto Porto, é Leixões, dotá-la de capacidade, apostar muito nisso. A questão do agrotec, a questão das smart grids, a questão das energias renováveis. Portugal tem 222 dias de sol por ano, mas não tem uma política de desenvolvimento empreendedor, focada e organizada para as energias renováveis. Do ponto de vista regulamentar, há ainda muito espaço a fazer. Nós temos que aproveitar estas capacidades naturais que temos e desenvolvê-las. E, sobretudo, centrar também em torno de cada uma das regiões os interesses e as prioridades. Exemplo, é importante ligar as autarquias aos institutos politécnicos, às universidades, aos jovens, percepcionando estas capacidades e desenvolvendo programas e projetos que são específicos para estas competências e capacidades. Porque aquilo que Castelo Branco tem como capacidade é completamente diferente daquilo que tem, por exemplo, Faro como capacidade para desenvolver. Nós somos diversos e temos capacidades diferentes. Agora, temos é que montar este ecossistema. Temos que montar um sistema de alianças também aqui. Junto fornecedores, junto financiadores, junto empresas multinacionais, para que também nos servirem de plataformas para chegarmos a outros mercados e que sejamos capazes, de facto, de criar aqui novos centros de competências e novos clientes. Há vários programas de financiamento internacionais que podemos também utilizar neste processo. Há também uma indústria que se está a transformar em indústria do capital de risco, que também é muito relevante. E há um outro aspecto que eu acho que é chave. Chegou o tempo também de reforçarmos a nossa capacidade, do ponto de vista da cadeia de valor, de estabelecermos alianças e parcerias, por exemplo, a nível de plataformas logísticas. Muitas vezes estamos a falar de empresas, vou-vos dar um exemplo, empresas no agroalimentar, empresas na distribuição alimentar, empresas que estão a produzir para os supermercados, as grandes cadeias de supermercados. Se associarem, do ponto de vista de plataformas logísticas, podem ser mais competitivos nos custos de transporte, nos custos logísticos, nos custos de armazenagem. E, portanto, podem ter mais capacidade para aumentar a margem. Podem fazer parcerias com entidades que fazem desenho e comunicação, e marketing, e branding. Muitas vezes temos produtos que são ótimos do ponto de vista competitivo, internacional, mas não temos um bom marketing desenvolvido. Portanto, falta-nos fazer e reforçar essas capacidades e fazer e vencer nessas áreas. Qual é a proposta para terminar? Penso que eu também estarei muito em cima do tempo. Vou-vos deixar com algumas ideias em termos de proposta de plano de ação. Eu acredito muito nos empreendedores, acredito muito no empreendedorismo. Tenho tido contacto com imensos projetos de empreendedorismo. Vamos ter aqui casos testemunhais disso mesmo hoje. Aquilo que estou a testemunhar hoje é uma visão para sermos ainda melhores. Algumas ideias: captar investimento estrangeiro com capacidade atrativa para o nosso país, sendo menos burocráticos, sendo, por exemplo, ter processos do ponto de vista de contabilidade mais transparentes e menos pesados. Não tendo impostos, por exemplo, ter que fazer aqui desenhos de incentivos sem fomentar imposto sobre rendimentos gerados a partir daí, riqueza gerada a partir daí, para atrairmos investidores, para atrairmos outras empresas. Esta é uma forma de nós exportarmos também. Transferirmos tecnologia que está nas universidades para as empresas. Há muitas empresas, nós temos 99% são PMEs. Muitas das nossas empresas não têm laboratórios de investigação e desenvolvimento, mas as universidades têm, os politécnicos têm.
Nós temos que reforçar esta proximidade entre umas entidades e outras e fazer com que, por exemplo, o plano orçamental das universidades, uma parte seja variável e passe a depender das necessidades do mercado e a investigação seja aplicada e sirva para desenvolver e inovar produtos e serviços que têm um objetivo último, que é comercializar, que é vender, para melhorar, suprir as necessidades dos clientes, melhorar a concorrência, sermos mais competitivos, criarmos mais valor e por aí fora. O efeito economia de rede é muito importante, o acesso a redes internacionais, como disse também, incentivar a inovação nas PME, por exemplo, uma PME, para dar um exemplo, obviamente qualquer empresa que inove mais, provavelmente devia ter um incentivo fiscal para outra que não inove. Portanto, este é um aspecto também que devemos verificar. Nós temos imensos laboratórios, centros tecnológicos, muitos deles que não estão a 100% rentabilizados. Não têm uma taxa de ocupação a 100%. Lembro-me ainda do tempo do PEDIC, na década de 80, centros da madeira, do imobiliário, do calçado, do científico, etc. É preciso pôr estes centros todos a render ao máximo pelo país. Focar os benefícios, o retorno dos investimentos dos projetos numa ótica regional, interregional e internacional. Apostar no empreendedorismo qualificado, tecnológico. Tudo o que são processos tecnológicos não necessitam de grandes economias de escala para serem competitivos do ponto de vista de custo. Devemos apostar naquilo que somos muito bons, nos serviços, no turismo, no vinho, na educação, na biotecnologia, nas neurociências, na energia, sobretudo nas energias renováveis, no mar. Nós temos uma costa de mar absolutamente fantástica. Nós temos que negociar as nossas cotas a nível da União Europeia e temos que pensar em novos mercados. Nós somos um país que está a ligar vários continentes e somos um país que culturalmente atravessa o globo e somos o único país que está presente na União Europeia que é capaz de falar com a África e é capaz de falar com o Brasil. E é preciso alavancar este papel que Portugal pode e deve ter no contexto da União Europeia, até para que a União Europeia saia desta crise. É preciso também termos a capacidade de sermos cada vez mais inovadores, cada vez mais audazes nestes processos. Eu acho que o desafio da competitividade, do crescimento económico e da internacionalização são o novo desígnio de Portugal e por isso eu acho que nós estamos num momento de viragem mais importante do que aquele que existiu na altura dos descobrimentos. Estes são os novos descobrimentos. São estas as gerações que estão cá hoje que têm como obrigação de cruzar o cabo da boa esperança, o cabo das tormentas, resolver os novos desafios e deixar como legado esta mensagem, este exemplo para as próximas gerações. Nós somos navegantes inovadores e empreendedores. Bem-haja fazer e vencer. Bem-haja pensar a vida. Muito obrigada por estar realmente o grande desafio é que as universidades e as empresas estão sempre um bocadinho de costas voltadas e menos democráticas e mais transparentes e todas menos pesadas em toda a nação. Também esta ligação ao mar e aos nossos jovens.